Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Vamos no capítulo 5 e no versículo 21. Nós vamos trabalhar um texto muito conhecido da igreja, mas eu creio que é importante falar a respeito dele, porque assim nós vamos fortalecer a nossa fé em busca do milagre que precisamos, em busca do milagre que nós temos. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Vai falar a respeito do pedido de Jairo. Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele, diante de Jesus, e declarou-lhe toda a verdade. E então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo. Você pode levantar as suas mãos e repetir isso? Não tenha medo. Fale mais uma vez com fé. Não tenha medo. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus via o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que os saísse, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente
que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por esses milagres, Deus, que o Senhor nos permite conhecer e aumenta a nossa fé, Pai. Fala conosco, Deus, através do Teu Evangelho e nos ensina, meu Pai, como devemos nos portar com uma fé verdadeira, Pai, que nos leve para perto de Ti, Deus, e que permita, Pai, que possamos projetar algo maior, resgatar, meu Deus, aquela fé que outrora esquecemos, Pai, mas conhecendo através da Tua palavra, sabemos do Teu poder e cremos nele. Em nome de Jesus, amém e amém. Sei que o texto é um pouco longo, mas eu fiz questão de ler para a gente entender todo o contexto que está acontecendo aqui. Jesus já é bastante conhecido nas regiões, muitos milagres já tinham sido feitos através do seu poder. No capítulo 5 aqui, Jesus já estava curando um endemoniado, Geraseno. Antes, Jesus já tinha acalmado uma tempestade, falado para multidões. Mas agora, um pedido incomum, de alguém incomum, chegou para a vida de Jesus. No texto aqui vai falar a respeito do pedido de Jairo. Jairo, irmãos, com todo respeito, mas ele não era um judeu comum como os outros, sem desmerecer nenhum judeu com isso. Mas por que isso? Porque ele era um dos chefes da sinagoga. Jairo tinha um cargo elevado, uma posição elevada. Era alguém de respeito na comunidade, era alguém conhecido na comunidade. Normalmente, um chefe da sinagoga não era um sacerdote, não era alguém que conhecia apenas as escrituras, mas ele também tinha um poder político, ele comandava pessoas, ele tratava da liturgia do templo, de como se exercia diariamente o ensino da palavra, as orações. Ele tinha status, ele tinha conhecimento, as pessoas sabiam quem era ele. Então, se você observar todo o ministério de Jesus, ele foi perseguido por muitas seitas judaicas. Uma vez que um dos chefes dessas seitas, conhecido em toda a região de Cafarnaum, uma vez que todos os judeus, sabendo quem era Jesus já por todos os milagres que estavam acontecendo, é importante entender isso. Um judeu extremamente conhecido, um judeu com status social, um judeu com o poder de comandar, ele foi buscar de Jesus. Não apenas porque ele conhecia Jesus, mas porque ele precisava de Jesus. A gente precisa entender isso. Muitas vezes o Senhor permite, mesmo aqueles que estão em lugares altos, mesmo aqueles que têm status, são conhecidos, situações difíceis para que eles reconheçam de quem eles devem buscar verdadeiramente, aonde e a quem eles devem buscar. Então é interessante dizer isso daqui. O Jairo, ele não apenas zelava pela literatura do templo, não apenas zelava pelo ensino, não apenas era alguém que comandava, coordenava aquela sinagoga. Não, ele era realmente alguém conhecido, ele tinha poder para exercer uma autoridade naquele tempo. Então, como eu disse, ele não era apenas mais um judeu, ele era um judeu conhecido, importante. Isso é interessante, porque para a gente entender o caminho do milagre que ele conseguiu, que ele alcançou, nós precisamos entender o que ele desprendeu para isso. Nós precisamos entender a posição que ele tinha, o que ele abriu mão para conseguir desse milagre. Porque você entenda assim, uma vez que os judeus, as seitas, os inteligentes, os teólogos daquele tempo, os escribas, os fariseus, os saduceus e tantos outros perseguiam Jesus e não acreditavam em Jesus, ora, entende-se que um dos chefes dele não iria se ajoelhar perante de Jesus. Mas este é o contexto do Evangelho. Quando nós queremos coisas extraordinárias, coisas diferentes, nós precisamos fazer o que os outros não fazem. A grande maioria, irmãos, nessa hora está em casa, agasalhado do frio, passando bem demais, confortável no sofá, assistindo algo agradável. Mas há um povo que decidiu vencer tudo isso. Tirar todo o conforto, todo o status, para sair de casa e adorar a um Deus vivo. Jairo decidiu
sair das portas do templo da sinagoga, onde ele presidia. Jairo decidiu se despir da liderança religiosa que ele exercia. E a Bíblia é muito clara no que ela está dizendo. Ele vai dizer aqui, olha, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, entenda isso daqui. O ato de Jairo prostrar-se. Mateus vai falar que Jairo adorou ao Senhor. Jairo não está apenas fazendo um pedido. Antes de pedir, ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu que ele era o Messias prometido e que somente ele tem o poder para resolver a causa de Jairo. Mas que causa é essa? Jairo, a Bíblia está dizendo aqui que minha filhinha está morrendo. E é interessante, venha impor. Olha a fé de Jairo. Venha impor as mãos sobre ela. Jairo poderia ter olhado para Jesus e ter dito assim: Senhor, eu sou o chefe da sinagoga. Eu sou alguém conhecido. Eu tenho autoridade entre os meus. E como ser um judeu, você deve obedecer a este líder aqui. Vem aqui na minha casa agora para resolver. Não. Jairo reconheceu quem era Jesus. Jairo poderia ter usado o seu poder daquele tempo e ter mandado os guardas do templo irem buscar Jesus, olhado para ele. Normalmente nas sinagogas, quando elas eram maiores, elas tinham capitães e soldados que obedeciam esses homens. Lembre-se do Sinédrio, que foram os guardas que foram lá capturar Jesus. Ele poderia ter olhado para aqueles guardas, ou até pedido auxílios aos romanos, uma vez que eles estavam se entendendo em alguns pontos politicamente, e ter dito: traga ele para cá porque eu preciso falar com ele. Não foi assim que Pilatos fez, não foi assim que Herodes fez com Jesus. Mas Jairo decidiu sair da sua zona de conforto. E escute isso aqui, não é que está na Bíblia, mas eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Ele encarou todas as possibilidades contrárias, porque uma vez que como chefe da sinagoga, ele vivia em um contexto de homens que estavam rejeitando a Jesus, ao se prostrar, se ajoelhar, se adorar, o cargo dele estava quase que perdido. A posição que ele tinha estava quase que perdida. Porque tem horas nas nossas vidas, irmãos, que nós devemos escolher o que nós queremos. Nós queremos cargos, nós queremos posições, ou nós queremos fazer como Jairo, prostrar, adorar e buscar ao Senhor. Jairo não pensou duas vezes. Irmão, talvez foi pela necessidade. Eu não duvido, porque muitas vezes nós chegamos pela necessidade, mas não pela necessidade nós ficamos. Muitos de nós viemos doentes, chegamos aqui e foram curados e ficaram. Muitos de nós chegaram aqui depressivos, chegaram aqui, foram curados e não foram embora. A Bíblia vai dizer inúmeros casos de pessoas que receberam e ficaram ao lado de Jesus. Mas tem os que traíram, sempre terão os que se esquecerão, mas também terão aqueles que ficaram, que serviram, que buscaram. Para pensar nisso aqui. Jairo está olhando para ele e está dizendo. E olha que clamou forte. Ele não está pedindo pouca coisa. Ele está pedindo muita coisa. Minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela. E o que me chama a atenção é que Jesus nem negociou com ele. Jesus atendeu o pedido dele. Jesus foi com ele. Para Jairo ter ido lá falar com Jesus, para ele conhecer Jesus, só teve duas formas. Ou ele ouviu falar de Jesus, ou ele viu Jesus fazer algo. Porque ninguém deposita fé em uma pessoa para curar a sua filha que está morrendo, se ele não saber quem é essa pessoa. Jairo poderia ter ido aos pés dos médicos pedir ajuda. A maioria das pessoas, quando estão doentes, elas entram no carro e vão para o hospital pedir ajuda. Não estou recriminando isso. A maioria das pessoas, quando estão necessitadas de algo, elas vão buscar ajuda de alguém. Mas já é interessante que Jairo tinha tanta fé, tanta confiança em Jesus, que ele foi direto em Jesus. Talvez a gente não consiga entender isso daqui, mas, irmãos, olha direitinho. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado. Então, Jesus está ainda nas areias, na água. Uma grande multidão. Jairo não enfrentou apenas o problema de chegar perto de Jesus. Jairo enfrentou a multidão que cercava Jesus.
Ah, mas ele pode ter usado o poder dele e ter dito, sai da minha frente, sou o chefe da sinagoga. Meu irmão, mas como Jairo querendo milagre, tinham muitos querendo milagre. Então ninguém ia abrir espaço para ninguém, posição para ninguém de graça. Jairo teve que se esforçar para chegar em Jesus. E escute isso aqui, se nós queremos algo de Jesus, nós precisamos fazer diferente de muitos, porque muitos esperam apenas sentado, buscando e olhando o tempo passar. Toda a multidão estava cercando Jesus porque queria algo. Alguns queriam milagres, alguns queriam ouvir palavras, alguns queriam ver Jesus. Todos queriam receber alguma coisa, mas somente um se ajoelhou e o adorou. Todos estavam buscando a Jesus, mas somente Jairo teve a coragem de se prostrar e buscar a Jesus, para daí pedir o seu milagre. Meu irmão, nós precisamos entender com quem nós estamos falando. Às vezes a gente acha que Deus é um banco, que a gente vai lá no caixa eletrônico e me dê isso. É aquele amigo que quando a gente tem alguma necessidade, a gente liga para ele. Diz, meu irmão, estou precisando de alguma coisa, manda aqui para mim, aquele amigo atende. Jairo tem uma ideia totalmente diferente. Jairo poderia ter vindo gritando lá da sinagoga, no meio da cidade, lá no centro de Cafarnaum, e olhado assim e ter dito, Jesus, lembra do cego de Bartimeu? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jairo poderia ter gritado lá no fim da multidão e ter dito, ei, eu sou o chefe da sinagoga, me escute. Não, antes de qualquer coisa, Jairo decidiu adorar ao Senhor, se prostrar ao Senhor, para daí fazer o pedido. E o Senhor o atendeu. E deixa eu deixar claro para você, não se engane, toda essa multidão estava pedindo também. Toda essa multidão também estava pedindo. Mas por que o Senhor atendeu o pedido de Jairo? Porque a Jairo foi além. Agora escute isso aqui, imagine você. Você está desesperado, você está aflito, está indo buscar o seu milagre e você recebe a resposta do seu milagre. Jesus olha para Jairo e diz, eu vou com você, e foi com ele. Mas no meio do caminho aparece algo. Quem é esse algo? É esta mulher. A Bíblia está falando aqui de uma mulher enferma. Qual é o nome dela, pastor? Eu não sei. O que eu sei é que ela estava doente há 12 anos. Vivia sofrendo de uma hemorragia. A ideia aqui é que ela tinha um fluxo de sangue que não estancava. Preste atenção. Um sangramento, quando acontece em nossas vidas, qualquer pessoa que cortar um dedo já incomoda. Você já deve ter cozinhado e cortado uma pontinha ali da sua carnezinha e um sangue jorrou. Talvez se você foi uma criança um pouco mais traquina, não como eu, que se foi bem comportado, você já deve ter se cortado de algum jeito. Não é impossível. Mas aqui é algo a mais. É um sangue que sai de interno e externo. Normalmente se vinha pelo período das mulheres. Pela lei, nós vamos entender o contexto que nós estamos falando. Nós estamos falando de um contexto patriarcal, judaico. Pela lei, uma mulher, quando tinha este período, ela não podia viver no meio dos outros, porque ela era considerada o quê? Imunda. Uma vez que a lei, está lá em Levítico, no capítulo 15, dizia que ela estava considerada, declarada impura, ela não poderia viver ali. Então ela teria que fazer o quê? Se isolar, até que o seu fluxo parasse. Ali ela poderia voltar. Vamos raciocinar comigo. Esta mulher está há 12 anos nesse fluxo. Então imagina-se que um dia o fluxo começou e ela saiu do convívio das pessoas, porque ela não poderia mais viver. Vamos interpretar o texto. Não poderia viver no convívio daquelas pessoas. Que pessoas são essas? São o meu vizinho? É o meu vizinho da frente? Não. Todas as pessoas. Ela saía do contexto familiar, do contexto de casa e voltava. Pensa no seguinte, nós estamos em período de festas, ela olhando para alguém da família dizendo, olha, até o final desse ano eu estou voltando, porque vai passar esse fluxo. Mas o fluxo nunca passou. Porque a ideia é que ela está 12 anos. Ano após ano, o período continuava, o fluxo continuava. A Bíblia vai dizer, não só aqui, mas também em Mateus, como também em Lucas, que relatam o que acontece com essa mulher,
é que ela buscou tratamento humano para isso. Como é isso? Ela foi nos médicos, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos para que aquilo nela fosse curado, fosse corrigido, aquele fluxo conseguisse parar. Porque segundo o que a lei dizia, ela não podia tocar ninguém, ela não podia ser tocada por ninguém, ela não poderia participar na ida ao templo, ela não poderia fazer nenhum tipo de oferta. Então qualquer convívio, qualquer feriado santo que eles tinham, qualquer ideia de aglomeração de pessoas, ela não era bem-vinda. E se ela fosse pega lá, era uma ideia de como se faziam com os leprosos daquele tempo. Haveria castigo para aquilo. Então, tudo o que ela tocasse, tudo que ela encostasse era considerado impuro. E uma pessoa que estivesse no mesmo ambiente teria que se purificar também daquilo. Ora, então a gente precisa entender o seguinte, vamos olhar para essa mulher agora. Ela não estava apenas doente do corpo. Irmãos, vamos ser realistas. Se você está há 12 anos isolado por uma opção sua, eu até acredito que há uma doença na sua alma ali. Mas quando você está isolado há 12 anos por algo que você nunca pediu, então a sua doença não é apenas corporal, também é espiritual, é da alma, é do seu interior. Porque além da doença que afligiu o seu corpo, e, meu amado, vamos entender, se todo dia você tem um fluxo de sangue jorrando de você, como você acha que o seu corpo vai estar? Fraco, sem forças, sem um entendimento. Se ela não vivia no meio de uma cidade, no meio de um povo, provavelmente ela também não tinha os recursos que aquele povo tinha. Então, por mais que a família amasse, tivesse recursos, os parentes, os familiares, ela não iria ter o mesmo tratamento que outros têm, porque ela não está no meio daquele povo. E poucos iam lá e conseguiam deixar algo para aquelas pessoas que eram consideradas imundas e estavam fora do arraial. Então entenda isso daqui. Ela, além de ser doente, ela também era isolada, excluída, desprezada da sociedade por tudo o que ela fez. Aumente isso agora para aqueles que dão muito valor ao dinheiro, que ela também perdeu tudo, porque a Bíblia está dizendo aqui, e ela gastou tudo nas mãos dos médicos, de vários médicos, havendo gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar. E, irmãos, pasmem, ela não melhorou, ela piorou com o tratamento que ela recebeu. Além de ter perdido todo o dinheiro, além de ter gastado tudo que tinha, aquilo ainda fez mal para ela, porque ela piorou a situação dela. Então, o que já era ruim, ficou muito pior, porque além de doente, ficou pobre. Além de pobre, agravou-se a situação dela. Então, imagina como estava aquela mulher. Imagina como estava a situação dela. Mas ela muito provavelmente deve ter ouvido falar de um Messias, de um profeta que veio para aquele povo. Talvez ela tenha ouvido o testemunho do endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus. Ou até mesmo do paralítico que voltou a andar. Quem sabe ela não ouviu falar do homem que acalmou os ventos que vieram do norte, do sul, do leste e do oeste, que estavam quase virando um barco. Meu irmão, eu não sei como, eu não sei quem falou para ela, mas o que eu sei é que ela conhecia Jesus. E é tudo o que nós precisamos, é conhecer a Jesus. Para pensar. Para quem estava só aguardando a morte, qual a diferença de morrer no meio da multidão ou isolada num arraial fora da cidade? Mas mesmo assim, ainda requer coragem. A mesma coragem que Jairo teve de sair de sua posição de status, de liderança e ir buscar o milagre com Jesus, esta mulher também teve. E olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Ei, deixa eu dizer algo para você. Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Você precisa falar de Jesus para ela. Sabe aquele familiar que você tem? Sabe ele? Fala de Jesus. Que Jesus é famoso. Está dizendo aqui. Tendo ouvido a fama de Jesus. A sociedade dá muito valor a famosos do mundo. Querem se vestir como eles, querem andar como eles, querem se portar como eles. Mas a gente precisa apresentar Jesus para eles. Porque através de Jesus é que eles serão curados, como este povo aqui. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão,
E escute isso aqui. A fé dessa mulher é impressionante, irmãos. Porque olha o que ela tinha na mente. Se eu apenas lhe tocar. Vamos voltar para o texto aqui. Lembra que com Jairo também existia uma multidão? O texto está falando assim, que Jesus questiona, quem me tocou? E o apóstolo olha para ele e diz assim, como assim quem te tocou? Tem uma multidão te apertando. Então dá a entender que muitos tocaram em Jesus, mas só uma foi curada. Tinha uma multidão ao redor de Jesus quando ele saiu do barco, mas ele só atendeu a um pedido. Analise o texto comigo. Tem uma multidão seguindo Jesus e apertando a Jesus, mas somente uma mulher recebeu o seu milagre. E este milagre é diferente dos outros, porque as pessoas iam a Jesus e pediam um milagre. Vamos olhar. Lembra-se mais uma vez do cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lembra-se do paralítico de Cafarnaum, onde as desceram ele e pediram a Jesus. Mas essa mulher nada pediu, porque o milagre dela veio através da fé de Jesus, dela por Jesus. Interessante, o Jairo pediu a Jesus. Vem na minha casa, olha a minha filha. Mas ela estava pedindo, mas no secreto, no oculto. E algo me chama a atenção. Jesus, quando olha assim, diz, quem me tocou? Irmãos, um dos atributos de Deus é a onipresença. O outro é a onipotência. Jesus está em todos os lugares. Jesus tem todo o poder. E o outro é a onisciência. Jesus sonda tudo e todos. Lembra daquele versículo que diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido. Não existe nada escondido para Deus. O raio-x, a ressonância magnética do Senhor vai através de juntas e medulas, ossos e cartilagens. Ela vai direto na alma, no espírito, porque Ele conhece tudo. Nada é escondido aos olhos do Senhor. Jesus sabia quem tocou Ele. Mas por que Ele perguntou? Porque Ele não queria apenas a cura dela. Jesus queria devolver algo muito maior a ela. Preste atenção. Se você veio para esses dias de campanha apenas por um milagre, meu irmão, é possível que você receba, porque há poder no nome de Jesus. Aí eu vou dizer de novo, há poder no nome de Jesus. Mas se você veio apenas pelo milagre, eu tenho uma notícia para você. O sonho de Deus, o desejo do coração de Deus, a vontade de Deus é ir muito além do milagre. O que esta mulher não precisava não era apenas que o fluxo do seu sangue parasse. Era de uma vida nova, era de um nome novo, era de um caminho novo para ela. Preste atenção, a Bíblia está dizendo, quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher amedrontada. Sabe por que aquela mulher estava amedrontada? Porque pela lei ela poderia ser apedrejada, castigada por aquilo. Aquela mulher estava amedrontada porque ela não tinha permissão de tocar em ninguém. E ela estava acostumada com a rejeição, com o isolamento. Ela não estava mais acostumada com pessoas, com povo, com gente. O medo dela era que quando Jesus perguntou quem me tocou, ela fosse exposta, ela fosse punida. Mas deixa eu te dizer algo, Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar, para curar, para libertar. Quem me tocou? Como assim quem lhe tocou? Tanta gente está te apertando. É verdade, mas de mim saiu o poder. Como é que esse poder foi ativado? Pela fé, meu irmão, naquela mulher. Ei, querido, eu preguei sobre fé aqui um dia desse. Eu já te expliquei, eu vou de novo. Fé não é figuinha, não. Fé não é achismo. Fé não são frases prontas. Fé não é positivismo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fé não é loteria que você joga e acha que vai dar tudo certo. Fé é avançar. Fé é confiança. Se essa mulher tivesse ficado fora do arraial, ela não tinha recebido a cura dela. Mas ela venceu todos os medos, todas as dúvidas e avançou ao encontro do Senhor dela. Escute, se você parar no primeiro dia, se você desistir no início dessa caminhada,
Você vai continuar lá no arraial. Mas se você depositar a sua fé em Jesus Cristo, que é aquele que tem poder para mudar a tua história. Os médicos desenganaram. A sociedade isolou. Tiraram do convívio familiar. Mas Jesus restaurou tudo isso na vida dela. Quem me tocou? Aí Jesus vai muito além. Sabe por quê? Porque nós temos a expectativa, muitas vezes, nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em coisas humanas e materiais. Mas a vontade de Deus é muito maior para as nossas vidas. E os propósitos de Deus para nós não entendemos no momento que estamos passando as lutas. Mas a gente não entende que Ele nos preparando para algo maior. Se aquela mulher tivesse pego o seu milagre e saído de lá, ela iria voltar para o meio do arraial dos imundos. Mas como ela se apresentou diante do Senhor, quem me tocou? Aí ela olhou assim, eu. Então uma mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido. Sabe o que eu imagino? Aquela mulher estava correndo, tentando chegar em Jesus, e o fluxo de sangue saindo dela. Quantas vezes no meio do caminho ela não deve ter tentado parar porque não tinha força? Porque quando você está sangrando, irmão, você não tem força. Quantas vezes ela não deve ter... Alguém deve ter olhado para ela e dizer, ei, imunda, vai embora. Você não pode ficar aqui. Você é impura. Mas quando ela conseguiu tocar, instantaneamente ela foi curada. Ela poderia ter pego o milagre dela e saído. Mas aí Jesus olhou para ela. Ela olha para ele e diz, eu vim. E olha o gesto dela. 33. Prostrou-se diante do Senhor. Lembra de Jairo? A multidão também estava ao redor de Jesus. Prostrou-se diante do Senhor e lhe declarou toda a verdade. Aí Jesus olhou para ela. Pastor, como é que é o nome dela? Eu não sei. Mas melhor do que nome Jesus fez por ela. Antes era mulher do fluxo de sangue. Agora é filha. Filha. Não tem título melhor do que esse. A sua fé. Ei, a sua fé. É a fé quando disser a você que você não podia estar aqui nesse meio. É a fé que você teve quando disseram que você era imunda e impura. Foi a fé que te trouxe aqui hoje, que te salvou. Aí Jesus, escute isso aqui, olha. Vá em paz. Vamos ser realistas, irmãos. 12 anos afastado, tudo que ela tinha podia ser qualquer coisa, menos paz. Jesus restituiu a paz para ela. Estava fisicamente doente, emocionalmente frustrada, isolada, financeiramente quebrada, espiritualmente desanimada. Só que ela tinha perdido tudo, menos uma coisa, a fé. Que a gente pode perder tudo, irmãos. Dinheiro, tempo, saúde, menos a fé em Deus. Perdeu tudo. Só que ela conseguiu romper a multidão, o preconceito, os paradigmas sociais que o mundo tinha imposto nela, o medo, a vergonha. Quando ela fez isso, Jesus olha para ela e devolve, primeiro, identidade. Que alguém que não tinha nome ser chamado de filho é um privilégio. Muitos de nós estávamos no chato da lama lá fora e hoje somos príncipes sentados aqui. Dignidade. Era um imunda, um impura, agora é filha. Jesus faz isso com a gente. Tem muitos dentro da igreja que antigamente eram uns bêbados que ficavam na rua caídos. Olha um aqui. E dormiam em calçada. Agora é filho. Filho. É isso que Jesus faz com a gente. Jesus devolveu uma cura física para ela. Talvez aquela mulher no outro dia pensando, hoje eu não preciso nem me preocupar com o fluxo de sangue. E uma coisa que é extremamente importante, Jesus devolveu uma cura social. Porque a igreja não é só, a igreja é uma comunidade. Volta para o meio do povo. Não viva lá mais. Mas vamos olhar um outro lado agora. Pensa no lado de Jairo, com a filha morrendo em casa. Recebeu a palavra de Jesus, eu vou na sua casa. No meio do caminho, passa o que a sociedade dizia que era imunda.
Se fosse um homem que não é temente a Deus, tinha chutado ela no meio do caminho e dito: ei, vai para lá, tá atrapalhando aqui a minha bênção. Mas Jairo continua na posição. Quando ela recebe o milagre dela, chega a notícia para Jairo: chefe, não perturba o mestre não, porque a tua filha já morreu. Ô irmão, vamos ser realistas. Quem foi que atrapalhou Jesus de chegar na filha dela? Se fosse uns que eu conheço, tinha feito ela sangrar de novo. Agora você vai sangrar de novo para aprender. Não. A tua filha, imagina você tá indo no caminho do milagre e alguém chega para você e diz: não vá mais, porque o seu milagre morreu. A sua filha morreu. Por que você... E olha, por que você ainda vai para a igreja? Por que você ainda está buscando? Por que você ainda está servindo? Se a sua filha morreu. Jesus olha para eles: não leva em consideração. E Jairo não leva, porque maior é quem deu a palavra para Jairo. Escuta isso aqui. Podem dizer para você que não vai dar certo. Podem dizer para você que não tem solução. Mas maior é quem te chamou, maior é quem te deu a palavra, meu irmão. E quem te chamou tem poder para se responsabilizar por você. Não levou em conta essas palavras e foi. E não tenha medo. Irmãos, imagina se eu ouvisse de Jesus: não tenha medo, porque eu estou com você. Igreja, não tenha medo. Quando você passar pelo fogo, Ele estará com você. Quando você passar pelas águas, Ele estará com você. Não importa o deserto que você está passando, Jesus está com você. Não tenha medo, deposite em Jesus a sua confiança. E Jesus vai lá. E olha que coisa interessante, quando Ele chega, em outras versões vai dizer que as carpinteiras, os orquestristas estão chorando. Esse povo era um povo que ganhava dinheiro com desgraça dos outros, irmão. E era um escândalo o que eles faziam. Eles chegam lá, tá todo mundo chorando. Falso. Porque quando Jesus olha para eles e diz: ei, não chora não, porque ela não morreu, ela tá dormindo. Eles começam a rir. Quem que tá desesperado chorando e começa a rir? Falso. Mas Jesus vê no coração. Jesus sonda o coração daquelas pessoas. Ele sabe quem eles são. E Jesus tira quem não importa. Isso aqui é muito interessante. Na casa de Jairo, tinha pessoas que ganhavam dinheiro com a desgraça dele, que não deveriam estar lá. Jesus identificou aquilo e mandou todo mundo sair. Porque eles estavam atrapalhando o milagre de Jairo. Tem coisas na tua casa que atrapalham o teu milagre. E Jesus está dizendo: retira. Tira daqui de dentro quem quer a tua desgraça. Aí Jesus olha para eles e diz: chama alguns e vai lá para a menina. E lança uma palavra. Pega na mão da menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. A hora passou. Vamos ficar de pé? A casa de Jairo, irmãos, que parecia estar morta, era a filha dele. Mas nas nossas vidas, talvez tenham muitas coisas que não estão mortas, mas estão dormindo, que precisam ser ressuscitadas. E hoje eu quero te convidar a fazer uma oração. Pegue sua cartela. Eu sei que você tem orado, tem buscado. Vamos apresentar junto as nossas causas. Presente ao Senhor o seu milagre. Nós precisamos iniciar esses dias, irmãos, marcado pela fé. A fé da mulher que ousou tocar nas orlas do Senhor, nas vestes dele. A fé de um homem que venceu tudo que a sociedade dizia que ele não podia fazer. Mas foi pelo milagre dele. A fé de alguém que acreditou tanto na palavra do Senhor, que mesmo quando disseram
que a morte chegou na casa dele, ele não desistiu. Que estava morto, estava apenas dormindo e ressuscitou para a glória de Deus. Então apresente agora, meu irmão. Apresente o seu milagre. Apresente a sua causa. Eu sei que 2026, quando nós estamos apresentando aqui, é um ano que nós vamos alcançar o melhor de Deus. Mas nós precisamos orar agora. Nós precisamos buscar agora. Então ore ao Senhor nesse momento. Levante um clamor, meu irmão. Apresente as suas causas, os seus pedidos. Apresenta, meu irmão, em nome de Jesus, esse fluxo que não quer estancar. Esta pessoa da tua família que precisa que você vá buscar o milagre por ela. Apresenta nesse momento esta doença que ainda não foi curada. Os médicos desenganaram, disseram que não tem jeito, mas eu conheço Jesus que dá jeito em tudo. Oh Deus, nós estamos aqui, Pai, clamando e te apresentando, Deus, as nossas causas, Pai, vencendo, Deus, todos os problemas, os empecilhos para estarmos aqui, Pai, buscando ao Senhor e a tua face, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vencer a multidão, nos ajuda a vencer o medo, o cansaço. Nos ajuda a sair, Pai, desse arraial que nos afasta de Ti, Senhor. Nos ajuda, Deus. Tira de nós, Pai. Tira de nós essa incerteza, Deus, e fortalece a nossa fé. Senhor, nós Te adoramos. Nós Te buscamos porque sabemos que de Ti vem. Aqui é causas na justiça, Deus. Aqui é causas de saúde, Pai, de enfermidade. Causas familiares, meu Deus. Portas que não foram abertas, Pai. E eu rogo ao Senhor nesse momento, Deus. Abre as portas. Derrama a cura sobre o Teu povo. Se eu apenas Te tocar, Senhor. Se eu Te convidar para minha casa, Pai. Nós Te convidamos, Deus. Tu és bem-vindo nos nossos lares, Pai. Entra com providência nessas famílias, nesses casamentos, nesses relacionamentos, Deus. Tu és bem-vindo aqui nesta igreja, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Deus, os Teus filhos. Oh, meu irmão, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Toca nas vestes do Senhor, meu irmão, pela fé. Toca nas vestes do Senhor, meu irmão, nesse momento. Recebe o teu milagre. Recebe em nome de Jesus o teu milagre que você tem pedido. Recebe essa cura, meu irmão, que você tem clamado. Essas dores que você tem sentido. Essas dores sejam curadas agora no nome de Jesus. Oh, meu irmão, aquilo que está dormindo na tua casa, seja ressuscitado nesse momento. Aquela multidão que tem te impedido de alcançar o teu milagre, receba no nome de Jesus o seu milagre, meu irmão. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Receba a bênção do Senhor sobre a sua casa. Receba a bênção do Senhor sobre a sua família. Oh Deus, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Deus. É isso que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém.